A paz do Senhor, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, seja membro, dê uma força aí ao canal, dê o seu like, assim vai nos incentivar a continuar produzindo conteúdos e vídeos para este canal, para edificação de vidas, em nome de Jesus, amém? Nós estamos estudando o segundo trimestre, que fala sobre a igreja eleita. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Vamos iniciar essa aula lendo o texto áureo, que está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Observe que o texto dessa lição, a leitura bíblica em classe, é o capítulo 2 de Efésios, versículos de 1 a 10. E o versículo aqui deixa bem claro: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Observe que a lição trata de libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Aqui nós podemos ter uma visão reflexiva acerca da nossa vida antes de se converter a Cristo. Como era a nossa vida antes de se converter a Cristo? De aceitar Jesus, de seguir o caminho da fé. O texto da leitura bíblica em classe diz assim, versículo 1: E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa é a situação que nós, pecadores, estávamos antes de se converter a Cristo. Estávamos vivos, procedendo de uma certa maneira, mas diante de Deus estávamos mortos em ofensas e pecados. Então todo homem que continua na prática do pecado, ele continua morto em ofensa e pecado. É como se diante de Deus ele não tem vida. Então essa era a nossa situação espiritual antes de se converter a Cristo. Estávamos mortos em ofensas e pecados. Por quê? A nossa condição espiritual era estar debaixo do pecado, sob a maldição do pecado. O homem debaixo do pecado, ele não tem condições alguma de se libertar desse mal. O pecado não é algo que homem por si só possa assim lutar e se libertar. Mas todos aqueles que vivem na prática do pecado parecem ter uma sensação de que está bem. Parece que a sua mente está cauterizada. E a Bíblia deixa bem claro isso, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça, para que ele não compreenda o estado em que se encontra. Mas quando se prega o Evangelho para um pecador, parece que como uma venda cai dos seus olhos. O Espírito Santo começa a lhe falar ao seu coração e ele compreende.
o seu estado pecaminoso, a necessidade de receber salvação e se entrega a Cristo. Mas, todavia, essa é a situação do homem. A Bíblia diz que todos estão destituídos da glória de Deus por causa do pecado, porque todos pecaram. Isso vai mais do que uma prática, já faz parte da natureza humana. Então, quando a Bíblia fala, né, conforme o tema dessa lição, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Quem pode se libertar dos pecados? Porque o homem, na sua condição de pecador, ele está morto diante de Deus, em ofensas e pecado. Não há nada que ele possa fazer que possa reverter essa situação por si mesmo. Observe que quando Adão e Eva estavam lá no Éden, uma vida perfeita na presença de Deus, mas quando eles pecaram, perceberam o que tinha feito, eles temeram ao ouvir a voz de Deus, não teve condições de se apresentar diante de Deus quando Deus habitualmente falava com o homem na viração do dia. O homem, que foi que ele fez? Pegou folhas de figueira e fizeram aventais. O que isso tem a ver? Isso mostra o homem tentando resolver, ou seja, se livrar do pecado, prover sua própria salvação. Era como se não quisesse depender de Deus para nada, mas toda aquela ação do homem em se vestir de folhas de figueira não foi eficaz, não foi suficiente, não teve condições de se apresentar diante de Deus. E isso quer dizer o quê? Que de fato o homem não consegue por si só se libertar do problema do pecado. Porque o pecado é terrível. O pecado é uma maldição que escraviza. A Bíblia diz, né, lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte. O homem escravizado no pecado, a consequência disso, o fim dessa prática, é a morte. Mas, quando Deus age, é Ele que inicia o processo de salvação, que foi como o homem fez. O homem foi, ou seja, Deus foi até o homem e vestiram eles de pele de animais. Ou seja, um animal foi sacrificado e o homem se vestiu. E qual é o ideal disso? Foi Deus que procurou o homem. Foi Deus que revestiu o homem. E a salvação é do mesmo jeito. O homem não pode fazer nada para salvar a si mesmo, para se libertar do pecado. Mas foi o que Deus fez e enviou Cristo. Jesus realizou uma obra tremenda na cruz que garante a salvação de todos aqueles que creem. Então, a libertação do pecado é algo que o homem não pode fazer por si só. Porque é uma obra de Deus. Custou a vida e o derramamento do sangue do Filho de Deus. Aí o tema deixa bem claro isso, né? Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A única forma do homem se libertar do pecado, da condenação eterna, dessa maldição chamada pecado, que condiciona o homem a uma vida de escravidão e por fim o inferno. A única forma do homem se libertar disso aí é vivendo uma nova vida em Cristo. Quando ele aceita Cristo, ele se torna uma nova criatura. Aí, em Cristo, o homem estando em Cristo, porque o homem no pecado ele está fora da presença de Deus. Ele não tem comunhão,
ele não tem condições de se aproximar, mas quando ele aceita Cristo, em Cristo, ele passa a ter uma nova condição. Saiu de um charco de lodo para estar sobre uma rocha que é Cristo. Então isso muda tudo. A verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Nós não merecemos isso. Não somos dignos de forma alguma de receber tamanho benefício da parte de Deus. Esse sacrifício todo que Jesus Cristo fez. Mas isso prova o quê? O amor, a misericórdia de Deus, que é grande e riquíssima. Riquíssima em misericórdia. E nos concedeu tamanha salvação, libertação. Ou seja, a salvação em Cristo nos garante uma vida liberta do pecado, enquanto nós estivermos em Cristo. Estando nós em Cristo, é possível sim uma vida liberta do pecado. O primeiro tópico da lição fala da antiga natureza morta em ofensas e pecados. A gente, observando o texto de Efésios, no capítulo 2, versículo de 1 a 10, Paulo nos leva a refletir acerca da nossa natureza pecaminosa. Hoje nós estamos em Cristo, servindo a Deus, louvando, meditando, pregando na sua palavra, tendo uma vida de oração, um exercício de fé. Mas precisamos refletir como era a nossa vida antes, a nossa situação espiritual. E essa é a situação, nossa condição anterior. Aí diz assim: e nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado. A nossa vida no pecado, diante de Deus, era que nós estávamos mortos em ofensas e pecado, como se não existíssemos para Deus, porque a vida iníqua, a vida de transgressão, rompe toda a comunicação com Deus. A palavra ofensa no grego, ela tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. E morto é uma declaração da real condição da pessoa sem Deus. Então, essa era a nossa condição anterior. Mas eu louvo a Deus por ter tido a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo e hoje estar aqui ensinando e falando da grandeza do poder de Deus, da obra da salvação que Jesus Cristo efetuou por nós. A má conduta em que noutro tempo andastes. Aí nós podemos observar aqui, no versículo 2, temos algumas observações, que diz assim: em quem noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Veja que o homem no mundo, na sua condição de pecado, além de ser oprimido pelo pecado, escravizado, sem condições de sair, há alguém que toma a direção da sua vida. Sim, o homem vive na prática do pecado, pratica tudo que vem à sua mente, tudo que ele deseja, parece até uma sensação de liberdade. Parece até que quem se priva do pecado vive uma vida de escravidão. Parece que aqueles que procedem numa fé em Cristo
vive uma vida cheia de desejos e necessidades que não pode cumprir, enquanto que aquele pecador que vive numa vida promíscua, que pratica tudo o que lhe der na telha, como diz a história, ele acha que praticando tudo o que é ilícito, ele acha que tem liberdade. Mas na realidade, ele está morto diante de Deus. A pessoa que vive se vangloriando porque faz o que quiser, para ele não existe pecado. Ele pratica todos os atos de iniquidade e para ele aquilo não é nada, porque ele tem liberdade, ele é dono do seu nariz. Mas isso só prova uma coisa, que ele está cego, escravizado. Ele não tem direção própria. O homem pecador não tem direção própria. Está dizendo aqui, Efésios capítulo 2, versículo 2. Todos esses pecadores andam segundo a direção de Satanás. É o príncipe das potestades do ar que toma a direção da vida destes. E o versículo 3 ainda diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, que liberdade há ao homem praticar tudo isso que ele deseja, achando que não existe pecado, quando alguém está tomando a direção da sua vida? Seu entendimento está obscurecido pelo engano do inimigo das nossas almas. Essa é a situação. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Tem pessoas que estão nessa situação ainda. Parece que o ventre governa a sua vida, os vícios. Tudo isso são pensamentos, obras da carne, que faz com que o homem cada dia mais caia na vida do pecado. Então, o apóstolo Paulo nos faz refletir sobre a nossa condição anterior antes de se chegar a Cristo. Todo crente, todo cristão, ele precisa reconhecer que aceitou a Cristo porque era pecador. Porque não tinha condição, mas um dia ouviu o Evangelho e o Evangelho proporcionou um novo caminho em Cristo. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos da adoção. Veja que a Bíblia fala aqui, na carta aos Efésios, que por natureza nós estávamos na posição de filhos da ira. A Bíblia também fala aqui, filhos da desobediência. Por que isso? Porque o pecado acabou cada vez mais degradando a vida do homem no pecado. Então, todo cristão ele precisa refletir que tinha uma vida degradada pelo pecado, mas que fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo, né? E mudamos de condição. Antes vivíamos debaixo do pecado, escravizado. Satanás dirigia de uma certa forma a nossa vida. A carne era outro mal da natureza humana que nos condicionava a uma vida cada vez mais pecaminosa. Mas em Cristo nós temos uma nova vida. Em Cristo somos libertos do pecado. Não andamos mais segundo o pensamento ou a direção de Satanás. O pecado não tem mais poder sobre nós. Enquanto estivermos em Cristo, nós não somos mais escravos do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vivificados pela graça,
alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Aqui nós podemos observar que Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Por quê? Fomos vivificados. A condição era de mortos em ofensas e pecados. A palavra vivificar ou nos vivificou aqui significa que nascemos de novo. E isso foi em Cristo. Então, esse quadro caótico foi totalmente revertido através da obra de Cristo. Por isso que ele nos vivificou. A única condição do homem sair da vida de pecado era uma ressurreição espiritual. Nascer de novo. E isso só é possível em quem? A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então é em Cristo que conquistamos, que alcançamos essa vivificação. Vivemos uma nova vida agora em Cristo e diante de Deus não somos mais filhos da ira, não somos mais pecadores, não somos mais mortos, mas vivos em Cristo e predestinados, segundo a presciência de Deus, para viver uma vida como adotados por Deus. Por quê? Estávamos lá no mundo de pecado, morto, mas em Cristo Deus nos vivificou e nos adotou para uma nova vida em Cristo. Então, essa ressurreição espiritual só é possível na pessoa de Jesus Cristo. Permanecer em Cristo para que toda essa obra seja realizada na vida. A salvação não vem das obras. Aqui nós temos graça como meio de salvação. A gente precisa analisar aqui que a salvação ela não custa nada que seja de esforço da parte do homem. A única coisa que o homem pode fazer é escolher se quer seguir a Cristo ou rejeitá-lo, por meio da fé. Se ele crê, se ele tem fé para isso, ele aceita. Se ele não crê, ele pode rejeitar. Mas ninguém pode fazer nenhum ato meritório que possa conseguir salvação, porque não há. Salvação é obra de Deus. A libertação do pecado só é possível para aqueles que aceitam, se convertem a Cristo. Lembramos que Adão tentou se vestir de folhas de figueira, esforço próprio, e não resolveu nada. Não foi algo que garantisse de estar na presença de Deus. Foi preciso Deus fazer um benefício para o homem se aproximar e fazer aquilo. Ele vestiu o homem vestes de pele de animais. Ali trata-se de uma obra de Deus. A obra do homem era folha de figueiras. Mas Deus chegou e vestiu o homem. E o homem pôde estar ali diante de Deus. Então, a salvação não vem das obras. A gente sabe que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A salvação é algo que é preciso somente a fé. Porque isso não vem de nós. É um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pode observar que na lição passada, na retrasada, nós falamos sobre pelagianismo e semipelagianismo. E essas visões teológicas, como o pelagianismo, acreditam que o homem ele é o agente da própria salvação e não responde a Deus. Os semipelagianos já têm a visão de que o homem inicia o processo da sua salvação
e responde a Deus. Mas isso aqui, essas visões teológicas caem por terra porque a salvação não vem de obras. Não há nada que o homem possa fazer. O homem, ele pode fazer o que for, mas isso não vai garantir a sua salvação. Se Deus não iniciar o processo de salvação, o homem jamais será salvo. E foi o que Deus fez na vida de Adão, quando se aproximou, vestiu o homem com pele de animais. A mesma coisa fez com a humanidade, enviou seu filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente vê aí que a salvação é Deus que inicia, porque é uma obra de Deus. O homem não tem condições de nada, porque ele está escravizado no pecado. A palavra graça é a tradução do grego de charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. E isso aqui é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio. Isso quer dizer que a graça de Deus em Cristo Jesus, ela não é irresistível. A graça, ela é resistível. Ou seja, o que isso quer dizer? Para Calvino, né, os calvinistas, a graça de Deus é irresistível. Ninguém pode resistir. Mas, segundo a visão arminiana, a graça de Deus, ela é resistível. Sabe por quê? Porque todo aquele que crê, é preciso crer. Se o homem tem livre-arbítrio, ele vai decidir se quer seguir a Cristo ou rejeitá-lo. Então a graça, ela pode ser resistida, pode ser rejeitada. O Espírito Santo pode também ser resistido. Deus estabeleceu isso. Então, cai por terra a ideia da graça irresistível. A graça, ela é resistível, ou seja, não é algo que o homem não tem escolha. A salvação não vem das obras. Há quem pensa que a salvação depende de algum esforço espiritual, pagar uma promessa, fazer algum sacrifício para que mereça de Deus o benefício. Mas quando se trata de salvação, é inútil. Salvação é uma obra de Deus, só Deus pode realizar. Como a gente compreende a salvação como uma obra de Deus? O homem já estava numa situação de conflito diante de Deus, porque pecou, mas todavia Deus se aproximou do homem. Deus fez um grande benefício vestindo o homem com pele de animais. E isso mostra um tipo da graça de Deus, Deus provendo um meio de comunicação, revestindo o homem de novo. A mesma coisa com a humanidade. A humanidade fez alguma coisa por si mesma? Até hoje muitos, em certas religiões, tentam fazer alguma coisa para merecer ou ser digno de receber algo de Deus. Mas é inútil. Mas Deus fez alguma coisa? Fez. Enviou seu Filho, que morreu na cruz. Esse grande benefício que Deus fez pela humanidade. Ele iniciou o processo de salvação. Ele enviou seu Filho. Ele entregou para que fosse morto, para que realizasse a obra de redenção e nos dá a condição de ter uma nova vida em Cristo.
Então a graça de Deus, ela, como a Bíblia diz, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não depende de obras, de esforço humano. É totalmente uma obra exclusiva de Deus, da Santíssima Trindade. E também a questão aqui do livre-arbítrio, porque a graça de Deus, ela é resistível. Isso é uma visão teológica de Armínio. A gente entende isso claramente nas Escrituras. Veja só, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas depois o texto diz que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram essa luz. Por quê? A graça de Deus é resistível. Já os calvinistas dizem que a graça ela é irresistível, ninguém pode resistir. Mas isso fere o princípio do livre-arbítrio, porque Deus deu esse livre-arbítrio. O homem ele pode decidir se quer seguir a Cristo ou não, se quer receber a Cristo ou não. Isso está claro e evidente nas Escrituras. Ninguém é forçado a aceitar Cristo. Ninguém é forçado a sair de uma vida de pecado. O Evangelho é pregado, a oportunidade é disponibilizada, o Espírito Santo com certeza abre os olhos dessa criatura e esse homem ele pode compreender ali o seu estado espiritual, a sua necessidade de salvação, mas mesmo assim ele ainda vai escolher se vai querer seguir Jesus ou não. Quantas pessoas que ouvem o Evangelho, compreendem que é um pecador, que precisa de salvação, e mesmo assim ele não quer seguir. Porque tem livre-arbítrio. O Espírito Santo também, ele pode ser resistido. Pessoas de coração duro. Então, isso é claro e evidente. A graça de Deus, ela é abundante, é riquíssima, está à disposição de todos. Mas para isso é preciso crer, querer e receber. Se não quer, Deus não vai forçar para que você aceite de forma irresistível, né? Como ensinam assim os calvinistas. Então nós vemos aqui na lição sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Encerramos aqui esse estudo. Vemos aqui a necessidade de nós fazer uma reflexão da nossa condição anterior, quando nós estávamos na vida de pecado. Vimos a forma como Deus nos vivificou por meio da graça em Cristo Jesus. A salvação é algo que não depende de obras humanas. Depende, sim, plena e exclusivamente de Deus. A obra de Cristo foi conclusiva e não há nada mais que precisa fazer para receber salvação a não ser crer e aceitar. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?